Videoaula. Nesse vídeo a gente vai falar sobre pigmentos e transportes de gases nas diferentes espécies animais. Então, começando por aqueles animais que têm o sistema circulatório e o sistema respiratório mais simples, né? A gente tem aí animais que transportam gases por difusão. Então, quando a gente fala em sistema circulatório e respiratório mais simples, a gente pode pensar aqui nos poríferos e quinidários, né? Então, os poríferos, como o líquido vai circular no interior do corpo, né? Vai ser esse líquido circulando, né, do meio externo para o interior do corpo e depois saindo do corpo, né, através do ósculo, que vai carregar aí os gases. Então, o oxigênio vai se difundir para dentro das células desse porífero e o gás carbônico de dentro das células para o líquido circulante que vai depois sair do nosso corpo, do corpo deles. Já nos quinidários, né, a gente tem aí uma cavidade gastrovascular e a gente vai ter essa cavidade gastrovascular se enchendo também através da boca, né, com água do meio externo, e aí a difusão, né, essa difusão do oxigênio desse líquido circulante para dentro da célula o gás carbônico sai para o líquido que vai ser eliminado do corpo. Já nos artrópodes, né, a gente tem um sistema respiratório com traqueias, né, traqueias muito ramificadas. Quem não assistiu ainda, gente, a aula passada, né, as nossas videoaulas passadas sobre o sistema respiratório, dá lá uma assistida para relembrar isso. Mas essas traqueias muito ramificadas fazem com que os gases eles entrem, né, o ar entre no interior do corpo desse animal, se difundindo para a hemolinfa, né, que vai banhar aí os tecidos, né, e o gás carbônico presente nessa hemolinfa sai através das traqueias. Então, em alguns animais, a principal forma de transporte aí dos gases dentro do corpo vai ser, de fato, a difusão. Já outros animais vão possuir aí um sistema circulatório muito associado ao respiratório e vai ser esse sistema circulatório o responsável pelo transporte de gases. E aí a gente tem tanto animais invertebrados, como é o caso aqui das minhocas, quanto animais vertebrados, representados aqui pelo peixe Stegachifuscus, conhecido como donzelinha, que transportam gases no sangue. E aí, para esses grupos animais, a gente começa a falar sobre pigmentos respiratórios. Aqueles pigmentos são moléculas que vão auxiliar aí no transporte de gases através da corrente sanguínea. Os animais desses grupos com o sistema circulatório responsável pelo transporte de gases, eles são capazes de controlar o fluxo de sangue para cada tecido e, em parte, esse controle se deve aí ao fluxo de CO2, ao fluxo de oxigênio, à concentração, por exemplo, de CO2 nos tecidos corporais. Então, a gente vai focar aqui nessa aula justamente, pessoal, no transporte de oxigênio e CO2 através do sistema circulatório. Então, primeira coisa, né? O sistema circulatório ele vai estar carregando um líquido, seja sangue, seja, né, outro tipo de líquido circulatório, né? Podem dar uma olhada lá na aula de sistema circulatório, quem não viu ainda. E aí, esse líquido ele vai ser capaz de dissolver os gases, certo? Então, os gases eles são solúveis no líquido, tanto o oxigênio quanto o CO2. Então, parte do CO2 e parte do gás carbônico transportados no líquido circulante, né, no sangue, vai ser dissolvido. Então, esse CO2 e esse gás carbônico vão ser transportados dissolvidos no sangue. Porém, né, existe uma diferença na eficiência de transporte de oxigênio e de CO2 dissolvido no sangue. Por quê? Porque a solubilidade desses gases é diferente. O CO2 ele é muito mais solúvel no sangue do que o oxigênio, então grande parte do CO2 vai ser transportada de forma solúvel, né, de forma dissolvida diretamente no plasma sanguíneo. O CO2 ele é cerca de 20 vezes mais solúvel que o oxigênio, então imagina o quanto isso representa aí de eficiência no transporte do gás simplesmente através do líquido, né? Então o CO2 ele é muito solúvel. Então, por exemplo, aqui, né, estamos olhando para as brânquias, né, a estrutura respiratória aqui do nosso peixe ósseo. E aqui a gente tem um esquema, né, da circulação sanguínea passando através dessas brânquias. E aí a gente tem
né, de um lado o sangue rico em oxigênio, aqui representado em vermelho, e aqui o sangue rico em gás carbônico, representado em azul. Se a gente pegar amostras, né, desses sangues, a gente vai ver que o CO2 dissolvido, né, no plasma sanguíneo, ele é bem maior do que o oxigênio dissolvido no plasma sanguíneo. Esse oxigênio, por ser 20 vezes menos solúvel que o CO2, ele vai depender aí dos pigmentos respiratórios para ser transportado. E a presença desses pigmentos respiratórios, também chamados metaloproteínas, é o que vai garantir, portanto, que o oxigênio ele seja transportado em quantidade suficiente para chegar aos tecidos. Então, a gente tem aí tipos diferentes de pigmentos respiratórios. A gente tem as hemocianinas, as hemeritrinas e as hemoglobinas. Então, cada tipo de pigmento respiratório vai depender aí do grupo animal que a gente está falando. Então, a gente vai falar na aula de hoje um pouquinho sobre cada um desses tipos e em que animais a gente encontra. Mas antes disso, eu queria chamar a atenção aqui, né, para o fato de que a solubilidade de um gás e o transporte, né, a troca gasosa, ela vai depender também aí da pressão desse gás, e não apenas da solubilidade. Então, aqui nessa imagem, a gente tem um alvéolo, certo, em destaque, e aqui nós temos um capilar sanguíneo passando por esse alvéolo, né, um capilar que faz irrigação sanguínea do alvéolo. Veja que quando o sangue chega ao alvéolo, ele vem, né, dos tecidos corporais rico em CO2. E quando ele sai, ele vai sair aí rico em oxigênio. Aqui nós temos representado, né, o capilar de um mamífero, temos a hemoglobina aqui, né, na hemácia. Né? Então, a presença do pigmento respiratório hemoglobina aí na hemácia. E aí, eu queria destacar a pressão de cada um dos gases, a pressão parcial de cada um dos gases dentro do alvéolo e dentro do capilar. Então, no alvéolo, geralmente, a pressão de oxigênio é cerca de 104 e a pressão de gás carbônico é cerca de 40 milímetros de mercúrio. Dentro do capilar sanguíneo, a gente tem uma pressão de oxigênio cerca de 40 quando esse sangue entra e uma pressão de CO2 de cerca de 45 milímetros de mercúrio. Então, o gás ele vai se difundir de onde ele está com maior pressão para onde ele está com menos pressão. Assim, o CO2 passa do capilar para o alvéolo e o oxigênio passa do alvéolo para o capilar, certo? E aí lá no sangue ele vai ser transportado uma pequena parte dissolvido e a maior parte dele ligado à nossa hemoglobina. Falando agora nos pigmentos respiratórios, a gente tem aí as hemocianinas, que são encontradas em artrópodes e moluscos. Então, moluscos, tanto gastrópodes, bivalves, cefalópodes, eles vão ter a presença de hemocianinas aí como principal pigmento respiratório que vai estar transportando aí o oxigênio no corpo desses animais. Além disso, né, nos artrópodes, a hemocianina ela se encontra tanto em crustáceos quanto em centípedos, quanto em aracnídeos, como principal pigmento respiratório, transportando aí o oxigênio, né, muito importante para o transporte do oxigênio dentro do sistema circulatório desses indivíduos. As hemocianinas, elas são um pigmento respiratório que contém cobre, certo? E é um cobre associado à proteína. Se encontram dissolvidos na hemolinfa desses animais, então a gente não tem a presença daquelas células respiratórias especializadas como a gente é acostumado a falar e tem aqui nós mamíferos, são as hemácias, as hemocianinas, elas não estão associadas às células, elas estão aí dissolvidas na hemolinfa e vão aí transportar o oxigênio através do corpo desses animais. Uma curiosidade interessante é que a cor do sangue dos animais que tem hemocianina associada a cobre costuma ser azulada, então os animais eles têm sangue azul, como por exemplo aí é o caso do caranguejo ferradura que vocês estão vendo nas imagens, porque a hemocianina está associada ao cobre, e esse cobre ele confere essa cor azulada aí para o sangue. Esse tipo de animal, ele é um animal que alguns cientistas podem chamar de fóssil vivo, porque ele tem milhares e milhares de anos, e ele é muito importante para pesquisa científica e testagem de equipamentos, porque o sangue dele é bastante sensível
a presença de toxinas bacterianas. Então, por exemplo, na fabricação de alguns equipamentos médicos, a gente tem aí, né, a utilização desse caranguejo, do sangue desse caranguejo, para testar aí se esse equipamento foi contaminado de alguma maneira nessa fabricação. Quem tiver curiosidade sobre isso, pode dar uma olhada na reportagem da BBC, que vocês encontram aqui nesse link, né? Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo também, para quem tiver mais curiosidade, vai lá, dá uma lida nessa reportagem da BBC, que é bem interessante. Passando para o nosso próximo tipo de pigmento respiratório, a gente tem as hemeritrinas, que são encontradas em invertebrados punculides, né, os sipúnculas, priapulidas, braquiópodas e em uma família de anelídeos marinhos, né? Então, aí lembrando, uma família de anelídeos marinhos, poliqueta, né? Vai ter também essas hemeritrinas como principal pigmento respiratório. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um animal sipúncula que apresenta esse tipo de pigmento, a hemeritrina. Hemeritrinas, elas têm ferros ligados diretamente à proteína via cadeias laterais carboxiladas, né? A presença do ferro no sangue confere uma coloração avermelhada. Então, essas hemeritrinas se encontram em células celomáticas circulatórias e também em células musculares. Então, aí veja que a gente já começa a ter o pigmento respiratório associado a uma célula especializada, né? Alguns tipos celulares especializados. E aí, devido à presença e à quantidade de ferro no sangue desses animais, o sangue deles vão apresentar uma cor do violeta ao rosado, quando ele está oxigenado, ou seja, quando o oxigênio está ligado à hemeritrina. E aí a gente chega na hemoglobina, que é aí o pigmento mais comum entre os animais. Então a gente tem grupos de anelídeos, nematódeos, crustáceos, insetos e, claro, nós, vertebrados, como grupos aí que apresentam a hemoglobina como pigmento respiratório. Então aí, desde animais muito simples até animais mais complexos, a gente tem a hemoglobina espalhada entre, né, todos esses grupos. Aqui, pessoal, nós temos a estrutura aí da hemoglobina, né, em duas formas. Então, a hemoglobina ela vai ter uma estrutura quando ela está desoxigenada e outra estrutura quando ela está oxigenada. Então, desoxigenada, a gente chama ela de desoxihemoglobina. Ela não tem os oxigênios ligados aos seus sítios de ligação. Quando ela está oxigenada, a gente chama ela de oxihemoglobina, devido à presença do oxigênio aí ligado ao sítio de ligação, que faz uma pequena mudança de conformação aí nessa proteína. A estrutura terciária da hemoglobina ela indica uma história evolutiva comum entre os grupos, porque ela é uma estrutura muito semelhante nesses diversos grupos que possuem aí a hemoglobina como pigmento respiratório. Além, né, da hemoglobina associada às hemácias, que eu já falei aqui, né, na aula de hoje, nos vertebrados a hemoglobina ela também pode ser encontrada fora do tecido sanguíneo. E aí a gente tem duas outras moléculas que a gente pode encontrar muito semelhantes à hemoglobina, que é a neuroglobina e a mioglobina, que nada mais é do que uma molécula de hemoglobina presente aí no sistema nervoso, neuroglobina, e molécula de hemoglobina presente aí nos músculos, né, mioglobina. Em invertebrados, a hemoglobina ela se encontra dissolvida no líquido circulante. Então, nos invertebrados, né, como por exemplo nos insetos, a gente não tem a presença de uma hemácia. A hemoglobina está dissolvida no líquido circulante e ela carrega o oxigênio que vai depois se difundir para o interior das células. Já nos vertebrados, aí sim a gente tem a evolução dessas células sanguíneas especializadas, né, que a gente chama de hemácias. E aí, na membrana plasmática aqui da hemácia, a gente vai encontrar diversas hemoglobinas. Então, as hemoglobinas elas vão circular no sangue associado às hemácias. Mamíferos aquáticos têm uma adaptação muito interessante porque eles apresentam uma concentração elevada de hemoglobina. Então, quando a gente pensa em mamíferos aquáticos,
a gente tem que pensar que no tempo em que eles estão submersos, eles não estão aí, né, respirando, né? Eles não estão obtendo novo oxigênio, já que a respiração deles é aérea. Ela é uma respiração no ar, né? Então, eles têm adaptações para que o oxigênio que eles obtêm seja melhor aproveitado, dure mais tempo, para que eles possam ter os seus longos mergulhos sem necessitar emergir a superfície. Uma dessas adaptações é uma concentração elevada de hemoglobinas. Quando eu tenho uma concentração elevada de hemoglobinas, eu aumento aí a capacidade do sangue de carregar essas o oxigênio, né? Já que o oxigênio, pouca parte dele é carregado dissolvido no sangue, né? A maior parte é ligado a essas proteínas, a hemoglobina. E aí eu aumento aí o tempo que eu preciso ter entre uma respiração e outra. Por isso, né, esses animais eles conseguem passar grandes períodos embaixo d'água. Isso é uma das adaptações, né? Existem outras, claro. Já nos peixes, né, a bexiga natatória é uma adaptação que serve para flutuabilidade, mas que também está relacionado aí à troca gasosa. Então, essa bexiga, né, que vocês podem ver aqui nessa foto, né, nesse desenho esquemático, ela está presente aí nos peixes e ela ajuda esses peixes a flutuar. Então, quando essa bexiga está inflada, né, a densidade do corpo do peixe vai ser uma, quando ela está menos inflada, vai ser outra. Isso ajuda o peixe a regular a posição dele na coluna d'água. Então, a flutuabilidade do peixe vai depender do volume desse órgão. Alguns peixes eles conseguem preencher a bexiga natatória quando vem à superfície. Ou seja, coloca a boquinha lá na superfície e puxa o ar, né, para dentro da bexiga natatória. Esses peixes a gente chama de peixes fisóstomos. Então, a bexiga natatória dele se abre para o intestino. Já um outro grupo de peixes, chamado peixes fisóclistas, tem uma conexão entre a bexiga natatória e o intestino que não está mais presente. Então, nesse grupo, a gente houve uma adaptação para essa conexão, né, sumir. Porém, né, nesse tipo de animal, a gente tem gases que se movem para dentro da bexiga natatória a partir do sangue. Isso confere uma vantagem. Primeiro, ele não precisa estar na superfície para encher a bexiga natatória se necessário, porque os gases podem se difundir do sangue para dentro dessa bexiga, né? Segundo, ele pode esvaziar também, então ele controla a sua flutuabilidade de uma maneira um pouco mais fácil, né? E aí a gente tem presença de glândulas de gás e glândula oval nesses peixes. Então, vou mostrar para vocês aqui um esquema, né, dessas glândulas e como elas funcionam. Então, aqui nesse esquema, vocês podem perceber a presença da glândula oval e da glândula de gás na bexiga natatória. Então, aqui está o nosso peixinho fisóclista com a bexiga natatória. E aí a gente tem nessa bexiga natatória aumentada aqui presença da glândula oval e presença da glândula de gás. Aqui nós teremos um zoom maior na glândula de gás, porque o que nos interessa hoje nessa aula é o transporte de gases, afinal. E aí a gente pode ver como no sistema circulatório desses peixes, né, a gente tem uma ligação íntima entre capilares sanguíneos e essa glândula de gás, e a gente tem, né, os peixes capazes de colocar o oxigênio para o interior da bexiga natatória. Assim, eles conseguem inflar essa bexiga natatória, mesmo não estando na superfície. Isso ajuda eles, né, a ter um maior controle sobre a sua flutuabilidade. Algumas outras adaptações em peixes são bem interessantes de ser comentadas quando a gente fala em transporte de gases, como, por exemplo, o que acontece com o peixe-gelo do Ártico. Então, essa aqui é uma foto desse peixe-gelo, que é uma espécie que se encontra em temperaturas muito, muito frias. E ele é o único vertebrado sem a presença de hemoglobina no sangue, gente. Sem hemoglobina, zero hemoglobina para o peixe-gelo no Ártico. Ele tem coração e vasos sanguíneos grandes e um volume sanguíneo e débito cardíacos elevadíssimos, né? Essa adaptação, né, da ausência da hemoglobina, aumento do tamanho do coração,
aumento dos vasos sanguíneos e volume cardíaco pode estar associada às baixíssimas temperaturas às quais esse animal é adaptado, para que ele mantenha o seu metabolismo funcionando mesmo em baixa temperatura. Essas adaptações, né, elas parecem ter sido cruciais. E aí a gente vai falar um pouquinho agora, né, do transporte de oxigênio naqueles vertebrados que possuem o pulmão, né, respiração pulmonar. Então, como eu já falei, o oxigênio ele pode estar dissolvido no plasma ou combinado de forma reversível às hemoglobinas. Então, aqui a gente tem um esquema, né, de mais ou menos como acontece a troca gasosa no corpo de um animal pulmonado. Lá nos pulmões, o oxigênio se difunde dos alvéolos para o sangue, né? A uma parte dissolvido, a maior parte ligado à hemoglobina presente nas hemácias. Como essa ligação é reversível, ao chegar nos tecidos que estão mais ricos em gás carbônicos, com metabolismo mais alto, esse oxigênio ele vai se difundir das hemácias para os tecidos. Logo em seguida, o gás carbônico vai passar desses tecidos para o sangue a favor da sua pressão, né? Então, ela está com a pressão maior nos tecidos do que no plasma sanguíneo, ele passa. Gás carbônico, em grande parte, fica dissolvido no plasma sanguíneo, né? Mas tem uma parte do gás carbônico que também pode se ligar às hemoglobinas. Chegando lá no pulmão, o gás carbônico ele vai se desprender das hemoglobinas e vai também se difundir para dentro dos alvéolos, né? Aquele que estava dissolvido no sangue. A capacidade de um animal carregar oxigênio no sangue, ela pode diminuir de acordo com o número de hemácias presentes. Então, quanto mais hemácias, né? Quanto mais hemácias, mais hemoglobina, maior a capacidade de carregar oxigênio. Como aquela adaptação que eu falei lá nos mamíferos aquáticos. Porém, né, nós humanos, a gente tem algumas doenças que geram alteração no nosso número de hemácias e reduzem a nossa capacidade de carregar oxigênio. Como é o caso da anemia, né? Quando a gente tem redução no número de hemácias, ou mesmo da anemia falciforme, quando temos algumas hemácias não funcionais, reduzindo aí, portanto, a capacidade, né, do nosso sistema sanguíneo carregar o oxigênio. Bom, gente, além da quantidade de hemácias e de hemoglobina, né, o transporte de oxigênio no sangue ele pode ser influenciado pela presença de outras substâncias. Uma dessas substâncias é o monóxido de carbono, que é um gás altamente tóxico, que a gente encontra, por exemplo, em grande quantidade naqueles carros que são um pouco mais antigos e tem essa fumaça preta saindo pelo seu escapamento. A afinidade do monóxido de carbono pela hemoglobina ela é muito alta, então ele utiliza os sítios de ligação do oxigênio e se liga com a hemoglobina com alta afinidade. Portanto, ele tem uma ligação com essa hemoglobina menos reversível que aquela do oxigênio. Uma vez ligado na hemoglobina, é muito difícil ele se desprender. Com isso, o nosso corpo ele para de carregar oxigênio e pode sofrer aí uma intoxicação por monóxido de carbono, né? Dos sintomas dessa intoxicação pode ser, por exemplo, desmaio. E aqui, né, a gente vai focar um pouquinho no transporte do gás carbônico. Eu vou mostrar para vocês um esquema de como esse gás carbônico é transportado. Então, em repouso, um adulto ele produz cerca de 200 ml de CO2 por minuto. Então, nosso metabolismo das nossas células produz muito gás carbônico. Todo esse gás carbônico vai ser carregado pela corrente sanguínea. Parte dele dissolvido, então grande parte vai entrar nos capilares sanguíneos, né, vai se difundir da célula para o líquido intersticial e de lá para o capilar sanguíneo e vai ser transportado aí diretamente solúvel no sangue. Aí a gente tem ainda, né, isso vai corresponder a cerca de 7%, né? 23% a gente vai ter o gás carbônico se difundindo para as hemácias. Lá ele pode se combinar com a hemoglobina, né, formando essa hemoglobina combinada a gás carbônico, a dióxido de carbono. E aí a gente tem transporte de mais 23%. Os outros 70% é solúvel no plasma, mas depois de passar por uma reação. Então,
70% do gás carbônico ele vai entrar na hemácia, se combinar com água, e lá dentro ele vai ser quebrado em HCO3 e H+. O H+ vai se ligar à hemoglobina e o HCO3 vai para o plasma sanguíneo. Então veja que ele está ainda sendo o gás carbônico sendo transportado no plasma, porém em forma de bicarbonato. Então aqui a gente tem um esquema do que acontece nas células dos tecidos e nos pulmões. Então, nas células dos tecidos, o CO2 se difunde da célula do tecido para o líquido intersticial, para o capilar sanguíneo, e aí ele pode ficar, né, dissolvido, combinado à hemoglobina, ou, né, se combinar uma molécula de água e formar H+, que vai se combinar com a hemoglobina, e o bicarbonato, que vai, né, ser transportado no plasma. Isso aí é o que a gente acabou de ver no slide passado. Já lá nos alvéolos pulmonares, quando o sangue desoxigenado chega aos capilares, né, com alta pressão de CO2 e baixa pressão de oxigênio, a gente vai ter o CO2 que estava no plasma sanguíneo se difundindo para o alvéolo, aquele que estava lá combinado com a hemoglobina, revertendo a sua ligação hemoglobina, se difundindo também para o alvéolo, e aquele, né, representado aqui embaixo também, e aquele CO2 que tinha formado o bicarbonato, né, esse bicarbonato ele vai entrar novamente nas hemácias. O hidrogênio que estava combinado à hemoglobina vai se desprender dessa hemoglobina, vai se combinar novamente com o bicarbonato e no final vai formar água e CO2. O CO2 se difunde, né, da hemácia para dentro do alvéolo. Lembrando que nesse mesmo momento, né, simultaneamente acontece a difusão do oxigênio dos alvéolos para dentro do sangue, né, e que a maior parte desse oxigênio vai ser transportado combinado à hemoglobina. Bom, pessoal, era isso para a nossa aula de gases e pigmentos respiratórios, né? Espero que vocês tenham curtido, que tenha dado para vocês entenderem o transporte de gases nos diferentes grupos animais. Se tiver ficado alguma dúvida, é só entrar em contato comigo e até uma próxima aula, gente!